Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, esta semana estamos aí de volta trazendo uma palavra liberada pelo Senhor Jesus. Acredito que o Espírito Santo quer falar muito contigo. E ela é uma palavra talvez bem conhecida, mas o Espírito Santo falava algo muito interessante sobre mim, essa passagem. E eu gostaria sim de liberar sobre a tua vida exatamente o que ele falou comigo. Então eu te peço que juntamente comigo a gente ore pedindo para que ele conduza essa ministração, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de ti, Senhor Jesus, para que a tua honra, a tua glória, a tua majestade, a tua soberania esteja sobre esse lugar. Senhor, eu te peço que não seja a minha boca falando, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo cada palavra que vai sair dessa boca, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que cada um que tenha assistido esses vídeos seja impactado, transformado por ti. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para ser receptivo à tua palavra e aquilo que tu queres falar conosco. Eu te peço, Senhor Jesus, que a cada dia as pessoas vejam a ti através de nós e não mais o nosso velho eu, Senhor, mas vejam o teu Espírito Santo, a tua gloriosa paz em nós, Senhor. Eu profetizo sobre a vida de cada um que tem assistido esse vídeo, uma transformação de vida, Senhor, que a tua graça vai inundar a casa deles, os ambientes de trabalho, as empresas, as faculdades, Senhor, e que tu te manifestará em nome de Jesus Cristo. Amém. Cara, a gente vai dar uma boa lida, assim, para que tu entenda a estrutura da mensagem, né? Mas eu separei alguns pontos que o Espírito Santo falou comigo e eu quero que liberar isso sobre a tua vida. Eu não quero que fique só no meu coração. Mas a leitura aí da palavra vai ser um pouquinho longa e peço que tu aguente até o final, pois o Espírito Santo tem algo muito importante para a tua vida. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro de João, capítulo 11, do 1 ao 46. Eu vou tentar ler rápido para que não fique muito maçante o vídeo, amém? Senhor, estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos co-discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiam-no, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus com que ela via, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: Onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns desses disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, também fazer com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhes Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com voz alta: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creio nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes que Jesus tinha feito. Bom, até aqui. E tomei um tempão do vídeo. Desculpa as falhas, essa linguagem é um pouquinho mais chata. Mas o que eu quero falar contigo? Há alguns pontos o Espírito Santo começou a liberar sobre a minha vida. E o primeiro deles se encontra no versículo 6, onde vai dizer: Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A gente vê que o início ali da mensagem, né, que a gente estava lendo, os primeiros versículos, fala de como Jesus amava tanto Maria, Marta e também Lázaro. E a gente vê que ao receber essa notícia, ele fica calmo, tranquilo, e ele ainda leva 2 dias para se movimentar. E a primeira coisa que o Espírito Santo começou a falar comigo é que Jesus sabe de tudo. E a palavra fala em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus é perfeito. Sei que se tu está passando por algum período difícil e entregou nas mãos de Jesus, fica tranquilo, ele fará da melhor forma. E eu fiquei durante muito tempo pensando, cara, por que Jesus levou dois dias para se movimentar? Era um amigo dele, era alguém amado por ele, mas por que isso? E ao desenrolar da história a gente começa a compreender que Deus ele já tinha a solução. Ele sabia do que estava acontecendo, ele já tinha avistado aquilo, e naquele mesmo momento eu creio que por ser Jesus, né, ele estava conectado em Deus, então ele sabia todas as respostas e o que ia acontecer lá na frente, e isso manteve calmo. E aí quando a gente para ver em Eclesiastes 3:1, onde fala tudo há um tempo determinado para debaixo da autoridade dos céus, ele está dizendo que não há o meu tempo e o teu. E muitas das vezes a gente chega até Jesus trazendo a solução, o nosso problema, né? E a gente entrega para Jesus e diz: resolve. E maneiro, essa atitude é sensacional, mas a gente tem que entender que quando a gente pede para Jesus resolver no tempo dele e não no nosso. Então, para mim, a primeira chave de todo esse capítulo é que as coisas são de acordo com a autoridade dos céus. E nós temos que ter essa percepção, nós precisamos entender isso, nós precisamos olhar com essa ótica. O nosso dever a própria palavra diz que a gente pode entregar nas mãos de Deus, entregar tudo aquilo que nos aflige e Ele vai resolver.
mas nós também temos que ter paciência para que isso aconteça. Então no versículo 6 a gente deixa claro que Jesus, ele ama Lázaro assim como ele nos ama, ele entregou a vida dele por mim e por ti. E eu não sei qual situação tu tá passando aí, mas eu te falo, entrega nas mãos dele e aguarda, porque a solução vai vir por ele. E quando a gente vai ver que quando Deus ele soluciona o problema, ele quer entregar algo muito melhor do que a gente jamais imaginou em nossa vida. Outro ponto que começou a me chamar a atenção, no versículo 8, onde os discípulos olham para ele e dizem: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornarás para lá? Os discípulos começam então a ficar com medo. Após a decisão de Jesus, passados os 2 dias, Jesus olha para os discípulos e diz: agora nós vamos lá, agora nós vamos fazer, chegou o tempo para que aconteça, nós vamos ir até Lázaro. E os discípulos então começam a olhar para as circunstâncias. Jesus não olhava para as circunstâncias, Jesus olhava para o propósito. E os discípulos andando com Jesus ainda deixavam a humanidade tomar conta deles. Porque se Jesus tomou a decisão, cara, certamente ele já tinha analisado todo o cenário. Mas os discípulos ainda olhavam com óticas humanas. E Jesus nunca faz isso. E aí eu vejo que então eles começam a dizer: cara, os fariseus vão nos apedrejar, a gente vai apanhar, vai dar tudo errado. As circunstâncias estão apontando pra gente não ir. E Jesus diz: eu vou fazer o sobrenatural. Eu preciso ir até lá, eu amo ele, eu vou fazer na vida dele. Então a segunda coisa que o Espírito Santo falou comigo foi que não olhe mais para as circunstâncias, não olhe para o cenário. Se tu entregou nas mãos de Jesus, ele disse que vai fazer, ele vai cumprir sobre a tua vida. E ele não está preocupado com o que está acontecendo no entorno, ele está preocupado com o que ele vai fazer, aonde ele pode chegar, quantas almas ele pode impactar através da tua vida. Então seja consciente. Entregue-se verdadeiramente a Deus, entregue-se verdadeiramente a Jesus. Já mais à frente, a gente vai no versículo 21, que vai falar então: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cara, e isso começou a mexer muito comigo. Quantas vezes a gente está diante do problema, diante da tribulação, né? Para Marta, ela estava vendo o irmão dela morto. Para ela, talvez ela amasse tanto ele, que aquilo poderia ser o fim do mundo, podemos botar assim. Era algo que ela não esperava. E ela se destina a Jesus dizendo: se tu tivesse aqui. E aí é algo que começa a mexer comigo, sabe? Porque Jesus, ele sabe de tudo. Ele detém todo o poder, ele é onisciente, onipresente, ele é o próprio Deus, né? Fala na palavra que eles 3 são um só. E aí Marta vai até ele e diz: se tu estivesse aqui. Eu fico pensando se a gente chega hoje para Jesus e fala isso: Jesus, se tu estivesse me cuidando, as coisas iriam melhor. Cara, ele tá sempre ali. Jesus, ele tá sempre conosco. É a gente que esquece. Sabe, eu imagino que Marta deixou ainda esse sentimento humano tomar conta dela. E esqueceu por algum breve momento que ele era Deus. E que ele estava sob o controle de tudo. E aí quando ela olha para ele e fala isso, né, a gente vê então que ela começa a se questionar. E aí o Espírito Santo falava comigo, em João 16:33 fala: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tipo, Jesus, ele nos deu uma promessa de que a vitória já está garantida. E aí Marta, quando se destina a ele, esquece de tudo isso. Ela chega até ele com foco no problema. Só que ao olhar para ele, isso que eu acho tremendo, logo após no versículo 22, ela olha para ele e diz: tu, porém, no 22 diz: mas também agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Ela olha para ele e lembra: cara, tu tá aqui. Tu sempre esteve aqui, né? Mas tu tá aqui. E em outras palavras ela diz: tu detém todo o poder. Se tu clamar ao Pai, Ele vai fazer algo sobre a vida do meu irmão. E aí, quando a gente começa a olhar com essa mentalidade, a gente entende que as coisas podem acontecer na nossa vida. Sim, os problemas vão existir, mas como ele fala ali,
ele vai vencer. Ele nos prometeu em João 16:33 que ele venceu o mundo, ele venceu todas as aflições, ele venceu todos os problemas. Eu quero que tu entenda que todo o problema que tu tá passando, ele já foi vencido por Jesus, mas tu precisa olhar para ele para dizer assim: ei, Senhor, eu sei que tu detém todo o poder, eu sei que tá tudo no teu controle, eu sei que tu vai fazer o melhor. E Marta fez isso. Só que a gente vê lá no versículo 32, onde Maria chega até Jesus. E ela faz a mesma afirmação que Marta: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cara, a gente vê que tanto Maria, que amava, que derramou o vaso de alabastro, quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, quando chegou a tribulação, ela esqueceu de quem era Jesus. Esqueceu o que ele poderia fazer. Ela estava tão focada em, se ele tivesse aqui, mas, meu irmão, ele tá aí. Ele não estava presente, mas dentro dos nossos corações, em nossa atmosfera, ele tá aqui no mundo espiritual. Talvez tu não enxergue ele, mas ele tá aqui. Ele tá fazendo. E ela comete o mesmo erro que a irmã. Só que ao olhar de novo para Jesus, ela começa a ser invadida pela glória dele, pela calma dele. Imagina, ela se destina chorando até ele, e ele olha assim: cara, eu já tenho a resposta. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vou vencer isso. E aí a gente chega então no versículo 37, que pra mim é o que desencadeou toda essa mensagem, embora essas outras chaves sejam muito importantes, sejam legal pra gente olhar. O que o Espírito Santo mais me ministrou nessa manhã foi sobre isso. Aonde vai dizer que alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E aí eu perguntava para Jesus, para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, por que permitir a morte se ele poderia ter se deslocado e ter curado a enfermidade? E a resposta do Espírito Santo foi: os verdadeiros amigos de Jesus estão prontos para viver o milagre. E eu fiquei impactado porque Lázaro era amigo e amado por Jesus. E se Jesus curasse apenas ele, seria um milagre X. Porém, ao ressuscitar ele, que é o que a gente vai ver mais à frente, Jesus mudou a dimensão do milagre realizado na vida dele. Jesus fez algo que nunca tinha sido feito antes. Sabe, Lázaro viveu um milagre que ninguém mais viveu. Só Jesus quando ressuscitou. Mas Lázaro estava vivendo algo surpreendente. Sabe por que eu e tu não estamos vivendo algo sensacional, extraordinário na presença de Deus? É porque nós estamos esquecendo de ser amigo de Deus. Lázaro só queria ser amigo de Deus. Ele só queria ser amigo de Jesus. E isso proporcionou a ele a viver algo que nenhum outro tinha vivido. Quer viver algo extraordinário, quer viver um melhor de Deus, se aproxima-se de Jesus. Começa a falar pra ele: cara, eu quero ser teu amigo, eu quero ter condutas corretas, eu quero andar alinhado, eu quero andar em santidade, eu quero viver o padrão que tu estabeleceu. E sim, consequentemente, tu vai viver um milagre. Sabe, não foi por acaso que Jesus escolheu Lázaro. Foi porque Jesus sabia que ao fazer isso, Lázaro levantaria e ele sairia arrastando multidões para Jesus. Ele sairia, a própria vida dele ia proclamar a glória de Deus. Todo mundo perguntasse para ele: mas tu não tinha morrido? Jesus me ressuscitou. E é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus quer entregar um milagre onde as pessoas olhem e a gente possa dizer: cara, tudo isso foi graças a Jesus. Tudo que eu vivo hoje foi porque Jesus entrou na minha vida. Ele é meu amigo, eu não me sinto mais só. Eu me sinto completo, eu me sinto amado. Eu tenho um amigo verdadeiro. Eu tenho, e eu quero apresentar a ti. Eu entendo que toda vez que as pessoas olhavam para Lázaro, elas não conseguiam pensar em outra coisa a não ser Jesus. O que Jesus poderia fazer, o que Jesus faz, o que Jesus é. E sim, fala no final: e muitos creram nele. Ou seja, tudo que Jesus fizer na minha e na tua vida, ele não quer que se atenha a nós, não quer que pare em nós, ele quer que outros vejam. Tudo que acontecer na tua vida, entenda, não é só por causa tua, é porque almas precisam ser impactadas através da tua vida, é porque pessoas precisam ser atingidas através da tua vida. Mas para te viver milagres, para te viver a manifestação, tu precisa ser amigo de Jesus. Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o horário que tu está assistindo esse vídeo, tu entenda
que o passo para viver um milagre, o extraordinário, para viver aquilo que Deus tem preparado unicamente exclusivo para ti, tá em ser amigo de Jesus. Amém? E não esqueça, para Jesus, ele nunca viu o problema de Lázaro que iria morrer. Ele sempre viu a solução, que era quantas almas seriam atingidas por causa daquele milagre. Na tua vida, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, enfim, Deus está dizendo, não olha para a circunstância, mas olha para Jesus, que ele já tem o resultado, ele já tem a vitória, ele vai derramar os milagres sobre a tua vida, mas se preocupa em se aproximar dele, se preocupa em ser amigo íntimo dele, porque o resto tudo vai ser consequência. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a glória do Senhor vai invadir, que as situações onde tu não estava conseguindo vencer, em nome de Jesus Cristo, está decretado a vitória, que toda enfermidade vai bater em retirada, que em nome de Jesus Cristo os milagres, a manifestação e o poder do Espírito Santo vão se glorificar através da tua vida e através de ti. Almas serão impactadas, porque Jesus conta com algo da tua vida, ele quer fazer algo na tua vida, mas para que muitos venham até ele. E eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero que o Espírito Santo tenha falado contigo. Por favor, curte, comenta esse vídeo, compartilha se ele impactou, gerou algo em ti. Eu creio que Deus me levanta para fazer isso, para atingir pessoas. E que essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. E eu sei que hoje eu fiquei um pouquinho atrapalhado, porque foi uma mensagem diferente do que eu estou acostumado, mas amém, o Espírito Santo teve total liberdade aqui e espero em nome de Jesus Cristo que essa mensagem faça muito sentido para ti. Comenta, compartilha para que eu entenda o que Deus tem proporcionado através da minha vida, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Poizinho amado, chego diante dos teus pés, te agradecendo por essa mensagem, por essa ministração. Eu te peço, Senhor Jesus, que a tua glória seja manifesta, Senhor. Que tampouco lembre-se de mim, mas lembre-se do teu nome através da minha vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que cada um que assistiu esse vídeo, cada um que ouviu essa ministração, Senhor, seja impactado por ti. Que tu entregue nas mãos deles chaves para a vitória, Senhor amado. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo cura, libertação, Senhor. Quebra de algemas, quebra de aldravas, quebra de cadeias, Senhor. E que eles possam sim avançar perante o teu reino. Decreto em nome de Jesus Cristo que avançaremos para um novo tempo de intimidade contigo, onde seremos amigos verdadeiros de ti, Jesus. E que a tua manifestação, os teus milagres acontecerão em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Agradeço ter assistido, meu irmão. Que a glória do Senhor invada a tua vida, que a graça do Senhor, a paz e que todos os dias Deus esteja contigo, que Jesus se manifeste diariamente, que o Espírito Santo encontre em ti um coração habitável, amável e que glorifique ao Pai. Amém? Graça e paz. Shalom, shalom.